Olá, pessoal! Falta um vídeo para os meus pequenos do sexto ano. Vou demonstrar aqui duas atividades desenvolvidas de forma remota que alguns alunos se atrapalharam um pouco. É bem simples, mas como gosto de falar, tudo é fácil quando se sabe. Olha só esse exercício. Ajuda de Paula a identificar quais são as figuras em que estão pintadas a quarta parte. Faça um X nas alternativas corretas. Quarta parte, muitos dos alunos, eles sabem, eles identificam que a quarta parte é a mesma coisa que a fração 1/4, correto? Então, os alunos, eles conseguiram ir bem na identificação da letrinha A aqui, ó, né? Ó, aqui nós temos um retângulo dividido em quatro partes iguais, onde uma delas estão pintadas. Ok, quase todos os alunos acertaram aqui tranquilamente. A letrinha D aqui, a seguinte aqui, ó, também temos um retângulo dividido em quatro partes iguais e apenas uma parte pintada. Agora aqui alguns alunos cometeram um pequeno equívoco, né? Veja bem, aqui na letrinha B, estamos vendo aqui a letrinha B, a figura ela está dividida em quatro partes, mas essas quatro partes não são iguais. Quando nós vamos fazer a representação de fração, as partes têm que ser iguais. Então veja bem, nós temos uma parte pintada de azul, né, e três partes que não estão pintadas. Daí o aluno ele foi e assinalou essa questão aqui. Mas para nós assinalar, nós temos que dividir toda a figura em partes iguais. Ó. Então, o que eu deveria ter feito aqui? Ó? Pegado feito com uma régua, logicamente, né? E dividido a figura em pedaços do mesmo tamanho do azul aqui. Ó. Vou selecionar para vocês o azul aqui, tá? Ó. Então, quantas partes eu tenho nesse retângulo agora? Ó? Eu tenho uma parte aqui, não é isso? Eu tenho duas partes aqui, três partes aqui, quatro partes aqui, cinco partes aqui e seis partes aqui. Então veja bem, eu tenho uma parte pintada de seis, né? Então o aluno que confundiu e assinalou aí não está correto. Quando nós formos fazermos a representação, nós temos que transformar os tamanhos iguais. Já aqui na nossa letrinha B, ou desculpa, na nossa letrinha E, nós também temos um quarto, correto? Porque as figuras estão divididas em tamanhos iguais. Então a letrinha A é correta. A letrinha D também correta. A letrinha E também correta. Mas está faltando mais uma letrinha, por incrível que pareça. Observe essa letra F. É a mesma coisinha da letra B. Nós temos que fazer as partes ficarem iguais. Vocês estão vendo que o triângulo pintado em cinza, né, é a representação da parte pintada. Olha só. Se eu pegar e fizer isso aqui, ó, na figura, logicamente eu não vou fazer bem feitinho, tá? Não tem um programa tão adequado, né? Então eu vou dividir aqui, ó, em partes equivalentes ao do triângulo, né? Ó, dividir, ó. Então eu vou dar uma selecionadinha aqui para vocês, vou escolher umas cores diferentes aqui, ó, né? Ó. Então veja bem, ó, esse triângulo aqui, ó, né? Ó, tô destacando ele aqui, ó. Vocês percebem aqui, ó, que ele é do mesmo tamanho do que está pintado em cinza, correto? Olha só, não dá para ficar pintando direitinho, né, devido à ferramenta que eu trabalho. Vou escolher uma outra cor aqui, para sinalizar aqui, né, para ficar um pouquinho diferente, né, ó. Esse outro aqui, ó, também, ó, tem outro triângulo aqui, ó, né? Esse outro triângulo também é do mesmo tamanho do triângulo em cinza, né? E para fechar aqui, eu vou pegar uma outra cor aqui, ó, e vou fechar. Olha só o que aconteceu, né? Nós vamos observar que nós temos quatro triângulos do mesmo tamanho do triângulo cinza. Aí veio aquela questãozinha que acabou confundindo alguns alunos, né? Ah, mas não é a quantidade que eu divido? Não, é a quantidade em partes iguais. A divisão não estava em partes iguais. É de nossa responsabilidade fazermos essa divisão. Então, a letrinha F também representava um quarto. Então, a letrinha F também fazia parte da resposta deste exercício.
Então, nós temos aqui como solução o A, o D, o E e o F. São as alternativas corretas que representam 1/4. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Já nessa daqui, também houve um pouquinho de confusão, né? Porque fala no exercício aqui, ó. João disse à professora que já concluiu a atividade. A professora tinha solicitado aos seus alunos que pintassem a terça parte aqui, ó. Então, muitos alunos já sabem que a terça parte é a mesma coisa que 1 sobre 3. Então, isso daqui é a nossa terça parte. Daí, onde é que ocorreu o probleminha aqui? Ó? É o que aconteceu lá no exercício anterior, né? Terça parte. Observa vocês na letra A que eu tenho pintado 4 quadradinhos. Mas aí fala, mas esses 4 quadradinhos, contando o quadradinho todo, são 12. Né? Mas nós temos que trabalhar com a parte como se fosse uma só aqui. Ó. Essas 4 partes pintadas, ó, que ele quer a terça parte. Então, nós temos que dividir a figura em 3 partes iguais. Quando eu divido essa figura aqui, ó, em 3 partes iguais, eu não vou pintar tudo, tá? Mas suponhamos aqui que eu tenha pintado esses 4 quadradinhos. E também pinto esse último aqui, ó. Ah, eu estou usando 4, mas não importa, são partes iguais. E eu preciso que seja exatamente 3 partes iguais. Então, aqui eu tenho, ó, uma parte, 2 partes e 3 partes. Então, lembrando, né, no começo, antes de pintarmos, né, ele queria saber qual que representava 1/3, uma parte, correto? Então, ó, no começo, no início, o que nós tínhamos aqui, ó? Uma parte pintada. Então, o que tem uma parte pintada, ó, é essa letrinha A aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse aqui nós consideramos apenas uma parte do total de 3, tá? Aí, o que aconteceu? Qual foi a dúvida, né? Qual foi a dúvida, professor? Muitos alunos chegaram e sabiam desse número 3 aqui, ó. Aí ele vira essa correspondência aqui, ó. 1, 2, 3. Alguns alunos assinalaram aqui, mas isso aqui não tem nada a ver, porque é igual eu havia explicado para vocês, né? Eu tenho que ter uma parte de 3. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu pegasse essa parte que eu tenho aqui, ó, em amarelo aqui, né? E colocasse pintado ela aqui, ó, aqui dentro dessa parte, eu teria 3 partes pintadas. E essas 3 partes pintadas equivaleriam apenas à metade da figura. Então, não pode ser essa questão aqui, tá? Essa letrinha C, eu também, se eu pegasse aqui, ó, cada figura dessa de baixo aqui, vamos imaginar vocês aqui, ó, essa aqui de baixo, e pintasse ela aqui em cima, apagando ela aqui embaixo. Essa daqui, apagasse embaixo e pintasse ela em cima. Essa aqui, apagasse embaixo e pintasse ela em cima, eu iria preencher todo esse pedaço aqui de cima. Eu ia preencher todo esse pedaço aqui de cima, correto? E essa parte de baixo ficaria sem preencher, o que daria a metade da figura pintada. Então, o que nós temos aqui para representar o nosso 1/3, né? Apagando aqui para voltar ao original, né? O que nós temos para representar 1/3 para nós é a alternativa A, tá? Então, nós temos que, quando tivermos exercícios dessa maneira, fazer o desenvolvimento de colocar aquilo que nós estamos procurando. Ah, professor, eu tenho que pintar, eu tenho que imaginar, assim, eu tenho que trabalhar com um pouquinho da abstração. Não é um exercício tão difícil, mas às vezes ele engana um pouquinho, né? Então, nós temos que ter um pouquinho mais de atenção. Atividade simples, mas no 6º ano ainda estamos aprendendo. Então, muito normal que alguns alunos ainda não tenham esse conhecimento. Então, produzi esse pequeno vídeo, pois sempre temos mais cuidados com os alunos que estão fechando o ciclo, no caso, o 9º ano. Mas não poderia deixar de dedicar alguns vídeos para os meus alunos do 6º ano, que ainda estavam os conhecendo e tivemos que nos separar fisicamente.
Mas vai aqui o meu abraço a todos que estão assistindo a esse vídeo, independentemente de quem sejam. Embora o meu intuito inicial são com os meus alunos. Com certeza, também prezo por todo, mesmo aqueles que não os conheçam, pois eu sei que os meus vídeos eles já estão saindo um pouquinho do espaço territorial que eu imaginava abranger. Esses vídeos já estão alcançando algo um pouquinho mais grande, tem outras pessoas a assistir. Então, a vocês que estão assistindo o meu vídeo, eu só tenho a agradecer. Um abraço a todos e espero estar colaborando com todos.